O Jornal 101 abre o contato com Leandro Sardim, engenheiro de sistemas focado em segurança da informação. Leandro esteve presente na última semana, onde foi realizada uma palestra na Igreja Batista Esperança com o tema Como proteger a sua família da internet. Hoje ele aborda sobre os cuidados com as crianças na internet. Aí a maior preocupação dele é com a pedofilia. O mais alarmante para mim é a pedofilia, né? Então, as crianças, por serem inocentes, elas acabam caindo na conversa fiada desses pervertidos, vamos dizer assim, dessas pessoas más, e acabam tirando foto do próprio corpo, enviando, acabam marcando encontros com essas pessoas sem ter a confirmação se aquela pessoa é boa ou não. E vou até te falar, existem alguns experimentos que foram feitos nos Estados Unidos, onde a pessoa ele combina com a família, com os pais e fala, olha, eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar seu filho de casa ou sua filha de casa. E em 3 casos que eu estudei bem, o primeiro caso ele provou que ele conseguiria tirar a filha da família de dentro de casa e marcar o encontro dela com ela num lugar específico. E ela foi. O segundo experimento, ele falou assim, eu vou conseguir com que a sua filha abra a porta da sua casa enquanto você não estiver para eu entrar. E a filha abriu. E o terceiro experimento, que foi, acho para mim, depois desse de abrir a casa, foi tão forte, ele conseguiu fazer com que a menina entrasse no carro dele sem saber quem ele era. E a partir dali ele simulou um sequestro. Então, graças a Deus, essas ações elas foram feitas, foi um estudo, vamos dizer assim, com a família, com o consentimento dos pais e com o intuito de divulgar esse perigo, né, que quase ninguém pensa, todos pensam somente em golpes, eu estou recebendo um golpe, mas nunca ninguém pensa que pode ter alguém do outro lado maldoso tentando fazer alguma coisa ruim com nossos filhos. O outro ponto, mas para mim que pega bastante, é a relação ao conteúdo. Criança precisa ser criança, criança precisa brincar, criança precisa ter conteúdo para a criança, ela precisa crescer com a mente saudável. E a internet sem controle, a internet sem um parâmetro, uma régua, sem uma regra dos pais, controlando o conteúdo, a criança ela pode estar com acesso a coisas que não deviam, como pornografia, como violência, como drogas e todo tipo de conteúdo ruim que tem por aí. Você acredita que rede social e a internet hoje é uma terra de ninguém, assim, uma terra sem lei? Não é totalmente sem lei, mas porque todo o conteúdo que hoje é escrito e digitado numa rede social, ele é controlado pela própria empresa que detém os direitos daquela aplicação. O problema é, a gente vai confiar esse conteúdo ou esse monitoramento àquela empresa, ou a gente vai esperar que o governo faça alguma coisa? Eu acredito que assim, sim, tem umas regras, algumas palavras, a aplicação ela já corta, ela já não deixa acontecer, mas existem formas de você burlar aquilo, usando símbolos, usando abreviaturas, enfim, você consegue replicar aquele conteúdo de ódio ou aquele conteúdo discriminatório pela rede social, burlando esses mecanismos. Então, é sem lei e não é, porque existe uma regra assim, eles fazem tudo, porém, o que podem para impedir esse tipo de coisa, mas infelizmente eles não conseguem. Por que se burla tanto isso? Como é que funciona o sistema de monitoramento das grandes empresas que controlam a rede social, a Meta e o Google, no caso? Funcionam por o que eles chamam de keywords, palavra-chave. Então, eles carregam na plataforma alguns dicionários de palavras ou frases que eles entendem como sendo conteúdo malicioso, conteúdo ruim. Já existem testes para que esse tipo de conteúdo ele seja interpretado por inteligência artificial. Porém, ainda não é uma tecnologia madura. Eu acredito que daqui a um tempo a gente já vai começar a ter esses patrulheiros digitais, esses patrulheiros virtuais, já olhando e monitorando. Só que entra num ponto muito importante, e a privacidade? Se todo mundo está fazendo esse controle da gente, olhando tudo, como que fica a privacidade? Assim, eu defendo a livre expressão, só que
eu não... com limites, lógico, mas quem somos nós para colocar esses limites? Então, tipo, qual é o preço que eu tenho que pagar para isso? Eu preciso liberar todas as coisas, assim, a pessoa precisa saber a minha religião, precisa saber onde eu moro, precisa saber detalhes do meu casamento, só porque tem um grupo de pessoas que fazem maldade. Então, eu ainda prefiro trabalhar na questão de, em casa podemos fazer tudo, em casa a gente consegue fazer esse controle, em casa eu consigo orientar os meus filhos para evitar esse tipo de conteúdo, em casa eu tenho como colocar a régua que vai regular a internet no meu lar. É isso. Agora, para a gente começar a finalizar, sobre quais as dicas que você daria para que as pessoas evitassem cair em golpes, também você falou da fiscalização dos filhos, como é que para proteger celular e proteger, hoje é mais celular até do que computador, esse notebook, o pessoal hoje mais usa celular, como proteger para evitar cair nesses golpes e cair em chantagem de internet? Bom, primeiro aspecto é a gente entender que existem pessoas maldosas que estão lá para enganar a gente. A partir do momento que a gente entende isso, começamos a ler essas mensagens de uma outra forma, com outro olhar. Eu já consigo olhar uma mensagem, está me pedindo um dinheiro e eu penso, poxa, será que realmente é o meu filho que está falando isso? Custa eu ligar para o meu filho e perguntar, filho, está acontecendo alguma coisa? Então a primeira coisa que eu falo, não responda uma mensagem na emoção. Pensa, olha, liga, confirma, tá tudo certo? Tá, é isso aí, então beleza, então eu vou fazer. Se não é um golpe, você se livrou. Então, para golpes, eu acredito que isso, parar, ler, pensar, respirar e depois fazer. Agora, quanto a proteções N e outras, como controlar os filhos, os sistemas operacionais dos celulares, o Android, o iPhone, o iOS, que são os mais utilizados, eles já têm aplicações gratuitas dentro dele, do próprio sistema operacional, que você não precisa nem instalar, que te faz ter o controle do dispositivo do seu filho. Então, por exemplo, o meu filho ele usa um celular com Android. Eu consigo saber onde ele está, com quem ele falou, que site ele acessou, quanto tempo ele ficou em cada aplicação e eu controlo isso. Meu filho ele não passa mais do que 2 horas no celular falando no WhatsApp por dia. O meu filho, às 7 horas da noite, o celular dele para. Então, assim, é gratuito. A gente só precisa pesquisar no próprio Google. Olha, como eu consigo controlar o acesso do meu filho no celular Android ou no celular iPhone? Vai ter a resposta em vídeos, por exemplo. No próprio YouTube você consegue encontrar isso. O Jornal 101 entrevistou Leandro Sardim, engenheiro de sistemas focado em segurança da informação, que contou mais sobre os cuidados que deve haver com as crianças na internet. Diego Quintano, para o Jornal 101.